Olá, boa noite. O Ideias da Aldeia está começando. Eu sou Jorge Henrique e hoje o assunto no programa é cinema documentário. Eu tenho o prazer de receber para uma boa conversa Sérgio de Carvalho. Sérgio que é cineasta, documentarista e que está agora ministrando uma oficina aqui no Acre de roteiro, tanto para ficção quanto para documentário. Não é isso, Sérgio? Seja bem-vindo ao programa. Legal. Sérgio, você agora está morando no Acre, você já fez alguns trabalhos com a produtora Criana Trilha Ambiental. Como documentarista, como você vê a Amazônia? Olha, a Amazônia tem muita coisa para ser mostrada. Não só, até questões ambientais, né? Que você pode estar discutindo questões ambientais através o vídeo, né? O audiovisual sempre é um grande instrumento para reflexão, para divulgação, né? Também temos cultura, a cultura amazônica é linda, é muito grande, é vasta, né? A cultura cabocla, a cultura indígena, né? 14 nações indígenas. Pois né? tem muita coisa aí para ser mostrada. E o mundo, né? A gente sabe que o mundo quer ver, o mundo não é só em termos de Brasil, acho que é em termos de mundo, quer ver a Amazônia, o que a Amazônia tem. Isso também é até uma maneira de preservar a Amazônia, né? Através da informação, através do conhecimento. E como é que o olhar do documentarista desvenda esses mistérios da Amazônia, Sérgio? Eu acho que tem duas coisas aí, né? Eu acho que a pessoa, às vezes, vem de fora, consegue enxergar coisas que a pessoa de dentro não vê. Mas também, por outro lado, tem uma ONG, que é Vídeo nas Aldeias, que ela capacita os próprios indígenas a estarem mostrando o seu meio, onde vive, né? Que eu também acho que é uma proposta muito interessante. Tem também o trabalho aqui, a Criana, né? Do Joaquim Anauá, ele mesmo, como documentarista, mostrando sua aldeia, sua tribo, que eu também acho que é uma proposta super interessante e válida, né? Essa questão do olhar. O olhar de fora e o olhar de dentro. Aliás, você tocou num ponto importante. Vários índios agora estão com uma câmera na mão e várias ideias na cabeça, filmando suas realidades. Como é que você vê isso? Eu acho isso muito bacana. É muito bacana porque é diferente a pessoa que chega de fora e vê, porque geralmente quando a gente vai filmar tem coisas tendenciosas, e a pessoa que vai filmar o que ela vive, o próprio meio, talvez tenha uma coisa mais fidedigna, né? Mas eu tô vendo que os Kaxinawás agora também estão fazendo um filme, né? Acho isso muito bacana essa iniciativa. O Bebito, que é um cineasta xanin, que eu tive o prazer de ver um filme dele lá no Rio, numa mostra que teve, e achei de primeira, assim, a sensibilidade dele, a montagem, né, do filme, tudo, achei muito bacana mesmo. Agora a gente estava falando dos mistérios da Amazônia. Você acha que tem um Brasil ainda por ser descoberto, Sérgio? Existem vários Brasis para ser descoberto, eu acho, assim. A gente tem muita coisa aí para ser mostrada, não só a Amazônia, acho que o Brasil como um todo, né? Acho que o brasileiro conhece muito pouco o Brasil. E não só ser mostrado, mas ser refletido, né? Questões, o documentário tem essa questão de mostrar questões sociais que acontecem, né? Ecológicas e também mostrar as belezas também, que eu acho que é válido e necessário também, né? Agora você está se preparando aí para organizar uma oficina de roteiros, né? Fala um pouco desse projeto, Sérgio. A princípio, né, a ideia da oficina era ser uma oficina de roteiro para documentário. Mas eu acredito que aqui também no Acre, né, falando especificamente do Acre, tem tantas histórias bonitas, né? E às vezes aqui eu conversando com pessoas, muita gente assim que tem interesse em colocar as ideias, né, no papel e está produzindo obras audiovisuais, né? Eu achei interessante fazer uma oficina de roteiro, documentário e ficção. A pessoa também está trabalhando com a ficção, que é um gênero muito bacana, né? Que é o gênero super interessante assim da ficção. De estar trazendo essas histórias aí para a ficção e acho bem bacana. Agora você tem acompanhado os trabalhos de vídeo do pessoal do Acre? Como é que você está vendo a produção acriana para vídeo? Olha, eu tenho visto alguma coisa, só que tudo que me chega à mão, né, que eu estou vendo muita coisa interessante. Tem um documentarista que é o Ney Ricardo, por exemplo. Ney. Eu vi o filme dele, Entre Pontes. Eu achei muito Entre bom. as Pontes. Entre as Pontes, exatamente. Achei muito bom o olhar que ele deu, né, sobre o mercado, assim. Até parece um pouco a linguagem do Eduardo Coutinho, né, de um lugar, que é um grande documentarista. Como a gente já falou sobre produção audiovisual indígena, que para mim assim está de primeira qualidade. E muitas outras coisas que tem a trilha ambiental mesmo, né, que tem que está divulgando o desenvolvimento sustentável, tem toda uma proposta de trabalho, né. Acho muito bacana assim acho que tem um grande potencial, né? Aqui tem um grande potencial do que ser mostrado e principalmente tem muitas pessoas que têm muito a mostrar e a contribuir com
com isso daí, né? Agora, a juventude está se aproximando muito da linguagem do vídeo, até porque a tecnologia está barateando, está ficando mais acessível, né? Você acha que uma nova geração de cineastas está vindo por aí? Com certeza. O cinema digital, né, que a gente fala, ele democratizou o cinema. Porque antes era complicado, era película, preço é um absurdo, né? E precisava de uma técnica muito grande. E o digital simplificou muito. Hoje, com o computador mais ou menos equipado, você já tem uma ilha de edição. Uma câmera hoje não é tão caro como era no passado, né? Então, eu acho que... E uma nova linguagem também, que é a linguagem do vídeo, né? E o documentário, você falando do documentário especificamente, ele está tendo um boom. Assim, em todo lugar do mundo, a produção de documentário está aumentando muito. O público de documentário também, né? Que antigamente tinha aquela visão do documentário como uma coisa chata, educativa e tal. E o documentário está mudando essa visão, né? Tá com elementos dramáticos, grandes reflexões, né? Inclusive o circuito documentário aí, eu fui para o Rio agora e trouxe um apanhado de uma das melhores produções nacionais que vai estar aí toda quarta-feira no Teatro Hélio Melo. Pois é, a Fundação Elias Mansur está realizando esse circuito de documentário. Aliás, você tem um filme nesse circuito, né? Vai ser exibido aí nesse circuito. Eu queria que você falasse um pouco desse belo projeto, né? Olha, com a Rose, né, da Fundação, eu vi e falei assim, olha, gostei muito deixa eu tomar uma gasgada. Mas o circuito, assim, é muito interessante, porque o circuito você está mostrando os documentários, de alguma maneira você está criando, né, o público de documentário, né, o público está apresentando para o público documentário. Geralmente, documentário, assim, ainda é difícil de se achar em locadora. Se acha uma coisa ou outra, mas não é o tão acervo fácil. É pequeno nas locadoras de Exatamente, exatamente. Até agora isso está mudando. Cada vez mais os documentários estão chegando. Mas ainda é pouco, né? E também você vê o documentário na tela grande, no cinema. E o interessante é que no final dos documentários a gente está promovendo debates. Não é só fazer um doc-clube, né? O Cine Clube é um doc-clube. A gente sai da sessão, né? A gente discute as ideias, depois a gente leva para conversar as ideias, o que passou o filme, discutindo não só a temática do filme, o conceito do filme, né? Está sendo muito interessante, assim, o final, essas discussões que estão havendo. Quarta-feira passada a gente passou O Prisioneiro da Grade de Ferro, que é um filme interessante também, porque o documentarista fez um workshop no Carandiru um ano antes da explosão, né? E ensinou os próprios presos, os próprios detentos a filmarem e mostrarem a sua realidade. E depois, no final, a gente teve uma discussão interessante sobre o filme, foi bem bacana. E o seu filme que vai estar sendo exibido? Fala um pouco dele. Meu filme é um filme de conclusão de curso, né, da universidade. Como chama o filme? Carpe Diem. E é uma reflexão sobre a morte. Comecei com duas histórias, né, uma da Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza, e uma outra mãe que tinha perdido 2 filhos. Fui da história pessoal. Depois eu fui para vários diferentes líderes religiosos, fui conversar com pessoas envolvidas com tráfico, fui conversar com coveiros, né? Qual que é a opinião de cada um sobre a morte, né? O que é esse grande mistério, a morte? Então, esse documentário é uma grande reflexão sobre a morte. E ele vai estar sendo exibido quando, certo? O dia exato eu não sei, mas ele está durante o circuito aí. Que vai até quando o circuito, você sabe? Até agosto, mas a gente já está começando essa terceira etapa do circuito, né? A gente já está começando a colher os filmes para a quarta etapa já. Agora, Sérgio, está todo mundo atrás do novo, as artes estão procurando o novo, né, a novidade. Você acha que a Amazônia pode oferecer essa novidade? Com certeza. Não só a Amazônia, assim, mas né, as pessoas da Amazônia, né? Eu acho que tem muito a contribuir, né? A gente vê, assim, por exemplo, a produção audiovisual está muito centrada no eixo Rio-São Paulo. Tem um pouco no Ceará, um pouco em Belo Horizonte, mas a grande produção é Rio-São Paulo. E geralmente os cineastas eles refletem sobre os meios que eles vivem. No Rio tem N filmes sobre tráfico, sobre favela, sobre as questões que envolvem o Rio, né? O dia a dia, né? O dia a dia do Rio e tal. E eu acho que o vídeo também, né, o documentário também tem essa função de você refletir sobre o meio que você vive, né? E até mudá-la, né, Sérgio? Porque você participou de um documentário sobre a questão da patente do cupuaçu, né, que influenciou, inclusive, a posição dos japoneses de quebrar a patente. Pois é, foi muito interessante esse trabalho que a gente realizou aqui Foi o meu primeiro trabalho no Acre, né, que foi da campanha O Cupuaçu é Nosso. E teve uma repercussão muito grande, assim, em todo mundo, né? Tá em vários sites da internet e tal.
E isso só mostra como o audiovisual tem uma força muito grande, né? Tem um poder muito grande. A imagem hoje em dia, né, tem uma força muito grande. Esse filme rodou o mundo? A campanha? Sim, foi para várias ONGs em diversos lugares. Ficou no site da Greenpeace Internacional. Teve uma grande repercussão. Sérgio, nós vamos continuar o papo no próximo bloco, mas eu vou te pedir um instantinho, porque Ideias da Aldeia faz agora um breve intervalo, mas volta já já. O Ideias da Aldeia está de volta e hoje eu estou conversando com o documentarista Sérgio de Carvalho. Sérgio, falando agora da produção de documentários, quais são os elementos fundamentais para se fazer um documentário? Olha, eu acho que primeiro o documentarista ele tem que ter um envolvimento com o tema, né? É muito importante ele de alguma maneira ter um envolvimento com o tema, né? Se interessar pelo tema que vai ser documentado por ele. Uma outra coisa, ele tem em mãos uma pesquisa, né? Uma boa pesquisa sobre o que ele vai fazer, ter o máximo de informações possíveis sobre o que ele vai fazer, buscar, chama entrevista, né? As entrevistas, ter uma pré-seleção de entrevistados e ter esse envolvimento e essa grande pesquisa antes do trabalho em si, né? Agora, você trabalhou com grandes nomes do cinema, recentemente, como Moacir Góes, fazendo ficção, inclusive. Qual é a diferença de cada produção, Sérgio, de um filme de ficção e de um documentário? Existe muita diferença? Existe. Ficção, a gente pode falar que ficção a gente tem um controle maior da situação, né? Você tem no sentido que ali você tem um roteiro, você tem os atores ensaiados, você tem o posicionamento da luz, de tudo, né? Se é no estúdio, se é numa locação, né? Já o documentário, não. O documentário, você está lidando com a situação, geralmente, né? Porque o documentário, até essa questão de roteiro para documentário é meio controvérsia, né? Você pode ter uma linha para seguir, uma linha de entrevista, mas muitas vezes o próprio documentário te leva para outros lados, né? Para outras Então é possível começar com um pensamento e terminar com outro completamente diferente? Com certeza. Tem um caso de um cineasta, não me recordo o nome, que ele foi fazer na década de 70 um filme, era um filme institucional, que eles queriam mostrar que estava, né, o governo na época queria mostrar que estava tudo bem com a população indígena. E quando ele chegou lá, ele se deparou que a história não era por ali, né? E ele fez o filme do que ele estava vendo, foi até processado pelo que estava acontecendo e tal, porque a realidade sobrepôs a ideia, né? O idealismo que se queria mostrar, né? Agora, é um processo muito mais intimista, né? O documentário, a produção de um documentário é muito mais solitária, né? É o indivíduo e sua ideia, né? Assim, na ficção você está lá com muita gente de produção, atores, né? Com certeza, inclusive, né? Eu acho que quanto menos pessoas assim, na equipe do documentário é até melhor, né? Por causa dessa questão intimista mesmo que o documentário traz, né? Agora... Mas isso também, assim, por exemplo, esse filme que vai passar nessa próxima quarta-feira, o Ônibus 174, que é um filme excelente, por sinal, né? É um filme forte também, né? É um filme de pesquisa ali. Ali deve ter tido uma equipe grande que trabalhou pesquisando as imagens e pesquisando tudo. O documentarista só foi colhendo aquelas informações e montou o filme depois, né? E a narrativa também varia muito, né? Varia muito. As pessoas às vezes optam por um off, achando que aquilo é fundamental e às vezes nem é, né? Para contar a história, né? Pois é, a voz off eu tenho até uma curiosidade. Quanto puder não usar a voz off, eu não vou usar em documentário, né? Claro que tem casos que pedem. Por quê? A voz off dá aquela autoridade de verdade. É diferente quando uma pessoa, um entrevistado, conta aquilo e a voz off. Por quê? Porque a voz off está te imprimindo uma verdade ali. Está te colocando algo que você não pode nem discutir, porque você não sabe de onde vem aquela voz, né? E já quando uma pessoa falando, você pode discordar. Não, eu não concordo com aquele sociólogo, aquele entrevistado está falando, né? A isenção de pensamento é fundamental num documentário? Como assim? Você manter, por exemplo, não criar um juízo de valor, quer dizer, o documentarista manter-se o mais isento possível sobre o fato? Isso é uma discussão, mas eu não acredito muito. No fim, ele sempre vai ter uma opinião. Não sei de que maneira isso vai estar mais explícito ou não.
Por exemplo, você vê até, pessoas gostam muito, outras pessoas criticam o Michael Moore, né? Tem o Fahrenheit, o Tiros em Columbine. A opinião dele está clara o tempo todo, que ele é contra o armamento, ele não dá uma segunda visão. Ele está ali passando a sua ideologia, passando a sua ideia. E isso não compromete a obra dele, né? Como na época do Hitler também, teve uma grande documentarista dele que fez propaganda para o nazismo, né? Inclusive, as imagens são belíssimas, né? Que ele queria mostrar todo o poderio alemão. E aí você vê também o perigo que tem quando você põe implicitamente uma imagem, né? Aí já um outro filme que eu posso citar, que inclusive está na mostra, que é Notícias de uma Guerra Particular, que ele vai mostrar toda a problemática do tráfico no Rio. Então, nessa problemática, ele vai entrevistar o morador da favela, que não tem nada a ver com tráfico e com polícia, o policial e o traficante. Aí mostra os 3 pontos de vista diferentes, tentando ser imparcial. Eu acho que todas as tentativas, na verdade, são válidas, não é? Só que eu acho que é muito difícil você não estar imprimindo a sua ideia ali. Agora, Sérgio, por que você falou que o documentário está se aproximando cada vez mais das pessoas, mas por que esse gênero ainda encontra tanta dificuldade no Brasil? Tanto para distribuição, quanto também a aceitação do público é muito mais difícil. Por que o documentário ainda encontra tanta dificuldade para ser aceito pelo público e também pelas grandes produtoras para distribuir, para entrar em circuito? Isso daí está mudando bastante, né? Inclusive, eu tive no último festival de cinema assim, do Rio, foi uns 2 anos atrás, os filmes documentários estavam muito melhores que os de ficção, né? Mas eu acredito que isso daí é um pouco de falta de conhecimento mesmo do público do documentário. Que tem essa ideia de documentário, uma coisa educativa, que tem esses documentários, né? Uma coisa chata, aquela coisa chata, maçante. Exatamente. Agora está mudando o documentário, está mudando o público ou está mudando o olhar dos grandes produtores para o documentário? Eu acho que eles estão percebendo que a questão no final sempre é o dinheiro, né? O documentário também está rendendo lucro. Está rendendo muito? Porque está se abrindo cada vez mais público em busca de documentários, né? Isso por exemplo, o Michael Moore, com esses 2 documentários dele, ele faturou assim milhões com o filme. Agora, essa é uma alternativa para tornar o documentário mais popular? Filmes como Tiros em Columbine, o próprio Fahrenheit, aquele Super Size Me, A Dieta do Palhaço, que misturam ficção e documentário, quer dizer, de certa forma tem uma ficção ali meio sutil passando. Você acha que é uma forma de popularizar o gênero? Eu tinha só essa questão do documentário e ficção, né? Eu tinha uma professora que sempre falava que o documentário, na verdade, é uma espécie de ficção também. Porque ali você tem a montagem, você manipula o que você vai colocar, até essa questão da verdade mesmo, né? O que é verdade, o que não é verdade, né? O documentário, aquela coisa está passando uma verdade, né? Mas é uma espécie de ficção também. E hoje está tendo muito esses documentários que são chamados documentários híbridos, né? Que tem o documentário, né? A questão da realidade, mas também tem elementos da ficção, como desenho animado, como, né? Tem documentários, por exemplo, documentários de personagem, que segue o personagem, então tem todas as características da ficção, o envolvimento, o desenvolver daquele personagem, né? Pode até chamar mesmo de personagem, o entrevistado, o foco do documentário. Pode chamar, né? de personagem? Pode se chamar de personagem, a gente chama de personagem, né? Os entrevistados assim que são interessantes. Um filme que eu não trabalhei diretamente, mas trabalhava na produtora que fez, está tendo essa novela América, que é os das Ceguinhas, por exemplo. Que é bem interessante, com o Roberto Berliner, que é o diretor da TV Zero, que inclusive está apoiando com filmes, né, o circuito. Ele acompanhou assim, foi quase 8 anos de filmagem com essas 3 irmãs cegas, né? E é muito bonito assim, o envolvimento do documentarista com os personagens, com elas. Então eu acho que de alguma maneira assim, essa linguagem nova do documentário está atraindo as pessoas, até por ter conteúdos da ficção. Sem dúvida. Agora, você trabalhou também com o pessoal da ONG Nós do Cinema, que é resultado do filme Cidade de Deus, né? Fala um pouco dessa experiência, Sérgio. Sim, olha, acho que foi uma das melhores experiências minhas, foi ter conhecido esse pessoal, assim, do Cidade de Deus, né? Primeiro, eu estava na TV Zero, inclusive, trabalhando na época, que apoiou o nascimento da ONG, né? Porque logo após o filme, além do elenco principal, tinha grande elenco de apoio, né? E o interessante é que esses atores do Cidade de Deus foram pessoas, acho que só o Matheus Nategali, mas um ou outro que não eram atores profissionais. Eles foram
buscados dentro das comunidades, dentro das favelas, né? E teve todo um trabalho de ator, um trabalho muito bom, né, por sinal, de ator, né? E após o filme, o que vai fazer com esse pessoal todo que teve essa formação, de repente, a gente sabe que a fama é rápida, né? Ela vai, depois acaba, né? É verdade. Qual o choque? A gente tem um exemplo do garoto que fez Pichote, né? Que aconteceu com ele. Então, o que vai acontecer com esse pessoal? E a produtora, a O2 de São Paulo, incentivou a criação dessa ONG, que é o Nós do Cinema, que capacitou esse pessoal para trabalhar com audiovisual. Foi eu até dei aula um pouquinho de história de cinema, de câmera, bem no começo mesmo do processo, né, de criação. E o pessoal hoje está direto no mercado de trabalho, formaram uma produtora, e o mais interessante, mais bonito que eu acho, é que esses primeiros alunos, esses primeiros, né, que foram os atores, eles estão passando para outros agora, para outras pessoas de comunidades que têm um interesse. A ONG está envolvendo outras comunidades. Outras comunidades, inclusive eles estão agora com plano, né, já estão começando a fazer uma rede em todo o Brasil, indo para outros lugares, da oficina, capacitação, e se tornam depois apoiadores, né? Inclusive eles foram fazer isso na Inglaterra, assim, o trabalho do Nós do Cinema hoje, assim, tá... Eu cheguei agora no Rio, que eu lembro quando eu comecei, fui na Fundição Progresso, assim, tudo pequenininho, ainda faltando um monte de coisa. Eu cheguei lá, eles estão todos equipados, com equipamentos, assim, os meninos editando e tal, assim, foi muito bonito a conquista deles, na verdade, né? O pessoal deu a força, mas foi eles que correram atrás e aprenderam e estão aí. Você acha que um processo semelhante pode acontecer no Acre? De ONG, de cooperativa, assim, em torno do vídeo, em torno da produção de vídeo, da produção de cinema? Acredito que sim. Tem muitos casos, assim, né, de organizações que estão trabalhando no cinema, assim, no Brasil todo, né? E com essa questão que a gente já falou, tá muito mais barato, muito mais fácil você fazer cinema hoje do que antes, né? Então acho que é força de vontade, um apoio aqui, uma coisa ali, dá pra fazer. Com certeza, Sérgio. Ainda mais aqui no Acre, que tem tanta coisa para ser mostrada, né? Certamente. Sérgio, eu queria agradecer muito a sua participação aqui no Ideias da Aldeia. Agradeço, obrigado. Bom, o Ideias da Aldeia de hoje fica por aqui. A você em uma das 22 cidades do Acre que nos acompanhou até agora, obrigado pela companhia, boa noite e até a próxima. Olá, no Ideias da Aldeia dessa sexta-feira, o assunto é cinema.